Olá, meus amigos, irmãos e vizinhos. Eu quero convidar vocês, o seu amigo, irmão e vizinho evangelista Wellington Ramos. Quero convidar você para que nós possamos estar atentos aqui na advertência da palavra de Deus. O que ela nos ensina, nos orienta, nos instrui. Porque nós precisamos, nesses últimos dias, principalmente nesses últimos dias, estar muito firmado na palavra. Precisamos estar analisando a palavra. Precisamos estar sendo prudente. A prudência que Jesus quer de nós é essa. Que estejamos analisando a palavra dele para conferir se estamos verdadeiramente com a nossa fé em Deus, se Jesus está em nós ou se é que já não fomos reprovados e estamos bem longe de Deus pensando que estamos perto. Pensando que estamos louvando e adorando a Deus enquanto a nossa adoração e o nosso louvor que nós oferecemos a Deus não está servindo para nada, não passa da boca para fora. Porque o coração está distante de Deus, porque estamos fazendo tudo isso, esse formalismo religioso, essa devoção religiosa, essa escravidão, essa penitência, essa servidão religiosa. As pessoas têm vivido dentro dos conceitos dos homens e não da palavra de Deus. Porque se nós examinarmos os conceitos da palavra de Deus, nós vamos observar que tem muitas coisas sendo vividas dentro das igrejas, que se dizem evangélicas, igreja de Deus, que não são orientações da palavra de Deus e nem do evangelho de Jesus Cristo. Mas eu quero convidar você agora para a gente ler alguns textos da palavra de Deus e a gente ser instruído, orientado pela palavra de Deus nesse momento. Eu convido você para ler. Eu estou aqui com a Bíblia na carta de Efésios, de Paulo a Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Aliás, o capítulo 5, versículo 6 em diante. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, escrevendo a carta a Éfeso, a igreja de Éfeso. No capítulo 5, Paulo escrevendo a partir do versículo 16, ele diz assim, versículo 6, eu confundo muito, mas entenda aí, versículo 6, né? Eu troco muito aí, digo um versículo, digo outro, mas é porque a mente já está um pouco, né, a idade chegando. Mas vamos lá, o que interessa é que a palavra está aqui para nos corrigir. Olha o que diz a instrução da palavra de Deus, Efésios 5, versículo 6 em diante. Vou ler para você. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque em outro tempo vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como luz. Versículo 8, Paulo diz, porque em outro tempo vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Andem como luz. No versículo 9, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. O fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Nós precisamos entender três coisas aqui. Que aqueles que estão em Cristo, eles vão manifestar o fruto do Espírito. O Espírito de Deus, que vai fazer brotar nele a bondade. Será uma pessoa misericordiosa, uma pessoa que é propensa ao bem, que só busca o bem das pessoas, que não tem prazer na maldade, não tem prazer no mal, não tem prazer, né, na derrota de ninguém. Então, quem está em Cristo tem essa virtude, tem esse fruto que tem que manifestar. Tem muita gente aí desejando, se alegrando e esperando o mal das pessoas para bater palma, para sorrir. Isso aí não é o fruto do Espírito. Quem está dentro desse sentimento, até agora, não foi nascido de novo. Porque quem está no Senhor é luz e tem que andar na luz. Tem que andar manifestando esse fruto. Bondade. Aí Paulo diz aqui no versículo 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade. Eu já falei aqui, querer sempre o bem, sempre praticando o bem, sempre praticando a misericórdia para com as pessoas. Não é? A bondade. Justiça. Justo, meu irmão. Tem que ser justo, meu irmão. Não podemos andar com injustiça. Certo é certo, errado é errado. Não podemos querer se dar bem de uma forma injusta. Não podemos querer buscar vantagem de uma forma injusta. Não podemos querer
ser melhor do que os outros, alcançar credibilidade de alguém de uma forma injusta. Justiça, o povo de Deus que está em Cristo tem que manifestar esse fruto do Espírito. Justiça, tem que andar em retidão, tem que andar com justiça, tem que ser reto em toda a situação da sua vida. Nós precisamos, eu preciso, você precisa. Se nós estamos em Cristo, precisamos deixar que o Espírito Santo manifeste em nós esses frutos, porque o fruto do Espírito, ele é de dentro para fora. Não é nós que praticamos, vou praticar o bem, vou vestir-me assim, vou andar assim para os outros ver. Não. Porque essas modalidades, usos e costumes, aparência de honestidade, disso, aquilo, outro, de santidade, isso aí é obra do homem, porque é de fora para dentro. Mas o fruto do Espírito, ele é de dentro para fora. Ele brota em você, não precisa você criar nada, nem querer apresentar nada para o povo. O fruto do Espírito é um ato de Deus soberano no natural do homem, através do Espírito Santo que habita naqueles que se convertem a Jesus. Então nós temos que ter bondade, temos que ter o fruto do Espírito da justiça. E outra coisa que Paulo diz aqui aos irmãos: bondade e justiça e verdade. Mas essa verdade aqui que Paulo está falando não é a verdade relativa a mim, a tua, a do homem. Essa verdade que Paulo está falando aqui é a verdade da palavra, é a verdade de Deus. Nós temos que andar por essa verdade, nós temos que andar dentro desses conceitos aqui, porque a verdade absoluta está aqui. Nós temos que andar na verdade de Deus. Tem coisas que eu até entendo que é certo, mas a palavra me mostra que está errado, então está errado, irmão. Tem coisas que até parece que é bem, que até parece que vai fazer você ter lucro, ganhar, e até faz. Tem situações que as pessoas estão tendo lucro, estão tendo ganho, mas não está conforme a palavra. Nós temos que andar em toda a verdade, mesmo. Nós temos que andar pela palavra, ainda que isso nos traga prejuízo, consequência, mal-estar, insatisfação, mas nós temos que se manter firme na palavra. Nós não devemos buscar outro meio, atalho, caminho, porque não tem. Para você estar na vontade de Deus, tem que andar na palavra, tem que andar na retidão, tem que deixar o fruto do Espírito manifestar em você, brotar em você, para que Deus seja glorificado na minha e na sua vida, através do fruto do Espírito. E Paulo está orientando aqui a igreja de Éfeso, os Efésios. Aí Paulo diz assim, continuando a leitura: nós estamos sendo instruídos pela palavra de Deus. Capítulo 5, Efésios capítulo 5, vamos para o versículo 10. Agora Paulo diz aqui: aprovando o que é agradável ao Senhor. Meu irmão, nós temos que aprovar aquilo que agrada a Deus. Nós temos que aprovar aquilo que é agradável ao Senhor. Tem muita gente aprovando e concordando para agradar o homem, para agradar o líder religioso, para agradar o pastor, para agradar o irmão de lado, para agradar a mulher, para agradar a quem seja que for. Nós temos que aprovar aquilo que seja agradável ao Senhor. Ainda que eu contrarie todo mundo, mas o que tem que ser aprovado é aquilo que agrada ao Senhor. As pessoas hoje estão buscando aprovar aquilo que o homem quer para agradar o homem. Concordam com tantas coisas que não está conforme a palavra de Deus. Mas tem muita gente aí concordando, apoiando e até defendendo. Para agradar o homem, nós devemos aprovar aquilo que agrade ao Senhor. Devemos entender isso, e Paulo continua orientando aqui: aprovando o que é agradável ao Senhor, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Não comuniquei, não tenham participação, não tenham concordância, não tenham comunhão com as obras infrutuosas das trevas, a mentira, o engano, a forma pervertida, tudo aquilo que é das trevas, que não concordam, que não está de acordo com a palavra, nós não devemos ter comunhão. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, não participar, não praticar, não apoiar. Tem muita gente apoiando aí o que Deus não apoia. Só para ser agradável, só para ser só para ter satisfação. Tem muita gente aprovando aí o que Deus não aprova. Nós fomos chamados por Deus para ser luz desse mundo, condenar as obras infrutuosas das trevas.
Nós devemos seguir o exemplo de Cristo. João 7,7. Jesus disse que o mundo se aborrecia com ele porque ele testificava que as obras, as práticas, os conceitos desse mundo eram mais. E nós não queremos reprovar muitas vezes, porque nós queremos estar bem com o mundo, nós queremos agradar as pessoas, nós queremos ser amigo das pessoas, e com isso nós não reprovamos as obras infrutuosas das trevas, porque queremos viver como o mundo vive. Cada um vive na sua, não vamos criticar ninguém, não vamos desfazer de ninguém. A verdade, ela tem que ser falada pela igreja. Se nós somos igreja de Deus, nós temos que contrariar esse mundo, ideologia, conceito, cultura, forma de viver, forma de pensar. Nós temos que contrariar não com o nosso sermão moral, intelecto, mas com o nosso viver e com a nossa palavra e com a nossa vida na palavra de Deus, pregando a palavra, informando a palavra, levando a palavra ao conhecimento das pessoas. Nós devemos estar firmados nela e não se corromper. Então é isso que eu quero chamar a sua atenção agora. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Sabe por que eu estou trazendo essa orientação aqui? Porque eu estava assistindo na televisão essa semana e eu vi uma reportagem onde fizeram um evento lá no Morro da Conceição, não é? Ali naquela imagem de escultura ali, aquele ídolo pagão ali, onde as pessoas veneram ali aquela imagem, aquele ídolo, onde as pessoas veneram o idólatra ali. E houve um evento ali, onde foi chamadas religiões para se unir em um propósito de um evento, em falar de amor, de paz, de fé, de Deus. E que todos tinham que se unir, porque todos falam de Deus, todos têm que ter os mesmos propósitos para quebrar, para acabar com o preconceito, com a intolerância religiosa, com isso, aquilo, outro. A igreja de Jesus Cristo, ela foi chamada para ser luz e não para se contaminar com as trevas. Naquele evento lá, estava catolicismo, umbandismo, estava espiritismo, estava vários conceitos religiosos que levam as pessoas a viverem práticas abomináveis, que faz o homem ser inimigo de Deus. A igreja não pode, inclusive, infelizmente, tem até pastor lá. Esses pastores que são formados, levantados, que não têm compromisso com Deus, que querem agradar o mundo, que querem ter satisfações e querem ser bom para todo mundo, estava lá. Porque quem é verdadeiramente chamado por Deus é chamado para ser luz deste mundo, é luz e sal. Não pode se contaminar com o aguado deste mundo, com o insabor deste mundo, com as coisas que são obras das trevas. Não praticai, não comunicai, não se unir com essas obras das trevas. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela jamais vai ter comunhão com essas religiões do mundo. Em nome de fé, em nome de Deus, em nome de amor, em nome de paz. Não. Eles falam de paz, mas ensinam o caminho de guerra contra Deus. Eles falam de amor, mas ensinam o caminho de inimizades contra Deus. As religiões falam de Deus, mas praticam as obras do diabo dentro dela. As religiões dizem que crê em Deus, mas não vive segundo a palavra de Deus. Cria os seus conceitos, suas ideologias, sua forma de crer, suas tradições, e nesses estão estabelecidos, ignorando a palavra de Deus, mas dizem que tem fé em Deus. Estão falando de fé, de amor, de paz. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Essa unificação das religiões aí, todas as religiões unificando para ser uma só, isso vai acontecer no período do anticristo. Por isso que a Bíblia diz que o anticristo, ele ainda não se manifestou a personalidade dele mesmo. O seu espírito já está operando, mas a personalidade, o homem do pecado ainda não se manifestou, porque esse homem só vai se manifestar quando a igreja for tirada deste mundo, o povo de Deus, porque ainda há luz neste mundo contrariando as trevas. E o texto diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 7 em diante, o texto diz que o anticristo, a personificação dele ainda não se manifestou, o filho do pecado, porque ainda existe um que o detém neste mundo, que combate, que contraria a sua administração no mundo livremente.
porque é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando de denominação batista, assembleia, presbiteriana, seja lá qual for. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus Cristo, o organismo vivo, os membros que são os pecadores convertidos a Jesus, que passam agora a ter um novo entendimento e que passam agora a pregar a verdade ao mundo. Aqueles que um dia estavam vivendo os conceitos católico, romano, pagão, se convertem a Cristo e agora começam a mostrar: não, está errado. Está errado. A palavra diz assim: adorar a imagem de escultura é pecado. Venerar homens mortos, seja santo, anjo, quem for é pecado. Vai pregar a verdade, que é a luz, para eles que estão nas trevas ainda. E a igreja de Cristo não pode se unir com este grupo, com nenhum grupo religioso que está seguindo outro conceito, outra ideologia, outra forma de crer em Deus, que não se submete à palavra, contrariam a palavra. A igreja de Jesus não pode ter comunhão com o espiritismo, com a doutrina espírita, com doutrina católica romana, com doutrina mórmon, com doutrina muçulmana, xiita, budista, hinduísmo, catolicismo, romanismo. A igreja de Jesus não vai se unir com esses ensinos pagãos, porque a igreja de Jesus foi chamada para pregar a verdade. A igreja de Jesus Cristo é a coluna e a firmeza da verdade, aonde ela tem que anunciar ao mundo para que se convertam. Se convertam eles a nós, e nós não se convertemos a eles. Por isso que Paulo está dizendo aqui: aprovando que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Não tenham comunhão, participação. Não tenham nenhuma comunhão para juntos estar fazendo nada, porque estão dentro de um conceito contrário ao nosso. Não devemos ter comunhão com as trevas. Eu não estou falando das pessoas. As pessoas nós consideramos, respeitamos, somos amigos dela. Eu estou falando de comunhão dentro de conceitos, ideologias, princípios. Porque não há princípios relativos em relação a Deus. Não há verdade relativa em relação a Deus. Seja catolicismo, umbandismo, xiita, muçulmano, espírita, testemunho de Jeová, mórmon, crente, seja qual for a religião, tem que andar numa só verdade se quiserem estar dentro da vontade de Deus. Tem que andarem na palavra, nos conceitos da palavra, se dirigir pela palavra. Então formou-se aí esse trabalho aí de reuniões, onde teve um evento onde reuniu várias religiões. Tinha lá pessoas da macumba, da feitiçaria, do espiritismo, do catolicismo, tinha pessoas lá, pastores das igrejas evangélicas, os falsos pastores, porque aquele que tem compromisso com Deus sabe que não pode se comunicar com esses que praticam, que têm esses conceitos, essa ideologia, essa doutrina. Não tem comunhão. A questão não é pregar a paz, a questão não é pregar o amor, a questão não é intolerância religiosa, a questão não é preconceito, a questão é a verdade de Deus que liberta, que tem que ser anunciada. Não tem um preconceito com católico, não tem um preconceito com espírita, não tem um preconceito com budista, com xiita ou com nenhuma outra pessoa de nenhum conceito religioso. O que eu tenho é a verdade de Deus que contraria todo conceito católico, todo conceito espírita, todo conceito xiita, budista, todo conceito, seja qual for a religião. A verdade que eu prego vai de encontro a esses conceitos, e eu jamais vou concordar para ter amizade com as pessoas nesses conceitos malditos. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. O apóstolo Paulo, ele orienta aqui: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, não participem, não tenham comunhão, não se juntem com esses que vivem dentro desses conceitos para viver suas devoções, não. Glória a Deus. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo ainda sobre isso, escrevendo aqui aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 6, ele diz assim no versículo 14 ao 18. Escute o que diz a palavra de Deus. Eu estou lendo a palavra de Deus. Estou aqui trazendo conceitos, trazendo orientação, trazendo uma instrução, uma repreensão, chamando você para você conhecer
aquilo que a palavra de Deus nos instrui, para nos advertir. Você está sendo advertido pela palavra. Cuidado, você, meu irmão, que é pastor, que está na sua mão a responsabilidade de conduzir o povo de Deus no ensino, na doutrina. Pregue a palavra para esse povo. Se mantenha fiel à palavra. Aprove o que agrada a Deus, não o que agrada a igreja, não o que agrada o povo. Você tem que estar praticando aquilo que agrada a Deus. Pratique a palavra, pregue a palavra, ensine a palavra para o povo. Não vá buscar agradar o povo que você vai desagradar a Deus. E mantenha-se sua fé em Deus pregando a palavra. Não comunique com as obras infrutuosas das trevas. Olha o que diz o apóstolo Paulo, capítulo 6, no versículo 14 da segunda carta aos Coríntios. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Não vá se prender, irmão, a nenhum compromisso com esses grupos aí desse mundo, não. Que não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus. Que vive o seu paganismo. Que vive os seus conceitos, suas ideologias contrário à verdade de Deus. Não se prenda, não tenha compromisso com essas pessoas para comungar, para estar compartilhando comunhão com elas de fé. Porque a fé dessas pessoas não é a fé que nós temos na palavra de Deus, em Deus. A fé dessas pessoas está dentro dos conceitos pagãos da religião dos homens. A nossa fé é uma fé pura, santa, pela palavra. Está dentro dos conceitos da palavra. Então Paulo está orientando os irmãos. Não se prenda a julgo desigual. Que sociedade tem o povo que está na luz com o que estão nas trevas? Não é questão de preconceito e de intolerância religiosa, não. É questão de separação, é questão de prudência, é questão de obediência a Deus. Aí Paulo diz: que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Você é o templo de Deus. Você não pode participar de idolatria, de feitiçaria. Você não pode participar de práticas pagãs. Você não pode viver contrário ao que Deus te orienta. Você tem que santificar a tua vida, os teus caminhos, os teus pensamentos, tuas ideias, tuas atitudes, porque você é o templo de Deus. E você, como templo de Deus, você tem que manifestar a glória do Senhor, porque Deus habita em você. A glória do Senhor tem que ser manifestada. Você tem que levar ao mundo o conhecimento de Deus. Você tem que levar ao mundo a palavra de Deus. Você tem que esclarecer o mundo da luz que é a verdade de Deus. A luz do Evangelho. Para iluminar este mundo, para iluminar a pessoa que está do seu lado, para iluminar o seu parente, seu irmão, seu amigo na escola, seu amigo no trabalho, seu vizinho com a verdade que liberta. Essa pessoa que está dentro do conceito em relação a Deus errôneo. Essa pessoa que está seguindo uma tradição da religião católica romana. Essa pessoa que está seguindo a doutrina espírita. Essa pessoa que está seguindo a doutrina mórmon, a doutrina dos testemunhos de Jeová, achando que vai ter vida eterna, vai estar na perfeição, vai estar em um bom lugar no céu. Ela está nas trevas, está em engano, está em erro, está correndo perigo. E você é a luz para iluminar a mente dessa pessoa com a verdade. Você tem que esclarecer a ela que ela precisa chegar a Deus, não é através de devoção religiosa, de sacrifício, penitência. Você tem que ensinar a ela que ela precisa ser perfeita, purificada, não é através de reencarnação, não é através de karma. Você tem que ensinar a ela que ela encontra o socorro, não é rezando a Maria, João, a Pedro, Severino, Manuel, José, seja qual for o santo. Você tem que ser a luz para iluminar a mente dessa pessoa que está em trevas, mostrando a ela que o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Mostrando a ela os conceitos da palavra, então não há comunhão. Foi feito esse evento religioso aí, e isso já é uma ideia que a mídia está propagando para a pessoa ir, e tem muitos que não estão compromissados com a palavra de Deus, vão se unir a esses grupos religiosos, a esses eventos de união religiosa. A igreja de Deus, ela foi chamada para ser separada. Por quê? Porque todos estão em trevas.
A igreja de Deus, que é os pecadores convertidos, saíram das trevas, foram iluminados para levar luz ao mundo que está em trevas, e não para comungar com o mundo, não para concordar com o mundo, não para praticar com o mundo, não para ter consenso com o mundo, no que o mundo vive, mas para condenar as práticas desse mundo. Como Jesus disse lá em João capítulo 7:7. O mundo se aborrece comigo, porque eu testifico que as suas obras são mais. Nós que estamos na verdade, a igreja de Deus tem que se manter fiel. Se unam todas as religiões do mundo, porém a igreja de Cristo permanece de pé, permanece pura, não se contamina, não se rende, não se junta, porque a igreja de Deus foi separada para viver na luz e anunciar a luz ao mundo, para a glória de Deus, não para se unir com as trevas, para compartilhar da comunhão, participar. Então a igreja de Cristo na terra, eu sei que tem muitos irmãos que estão ouvindo isso agora. Despertem, irmãos, pastores que estão ouvindo isso agora, despertem, pastores. Não caia nesse convite, aparentemente bom. Mas vamos pregar o amor, vamos se unir para pregar a paz, vamos se unir para pregar a fé em Deus. Não. Pregar a fé em Deus dentro desse conceito pagão? Não. Pregar a fé em Deus dentro da palavra. Vamos se unir, igreja. A igreja é o órgão único de Deus na terra para levar a verdade para os demais que estão aí. Pregar o amor é pregar a verdade. Pregar a paz é mostrar a verdade. Aonde o povo vai encontrar a paz, aonde o povo vai viver o amor, aonde o povo vai ter verdadeiramente a vida transformada, é quando ele seguir a direção da palavra de Deus. Não é se unir com o paganismo para viver um discurso de amor, de fé. Não é questão de intolerância religiosa, é questão de prudência, se manter fiel na palavra de Deus. Não se contaminar, como disse Paulo aqui. Pelo que sai do meio deles, povo meu. Sai do meio deles. Não compartilha com as obras infrutuosas das trevas, não. Sai do meio deles. Meu irmão, em Cristo Jesus, sai do meio dessa igreja que está corrompida, que está vivendo paganismo. Meu irmão, em Cristo Jesus, sai da influência desse pastor que já não prega mais a palavra de Deus, está criando um movimento, pregando ideias, ideologias e coisas dentro da igreja que não é a palavra de Deus. Meu irmão, seja prudente, sai do meio deles. Seja prudente na fé. Seja prudente na fé. O apóstolo Paulo está orientando aqui os coríntios dizendo, pelo que sai do meio deles, capítulo 6, versículo 17, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós, vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Sai do meio deles. Se tu quiser estar em comunhão com Deus, se tu quiser ser filho de Deus, se tu quiser estar servindo a Deus, sai do meio desses conceitos pagãos, seja a religião evangélica que for, porque tem muita religião evangélica vivendo paganismo, vivendo espiritismo, vivendo macumba, feitiçaria, vivendo a doutrina católica dentro delas. Só tem o nome de evangelho, mas as práticas é a mesma das religiões mundanas. Sai do meio dela. Sai do meio deles, povo meu, para que vocês sejam meus filhos, disse Deus, e eu seja o vosso Pai. Então nesta hora eu estou levando essa orientação para você, porque é preciso uma voz profética para divertir a igreja do Senhor, e Deus tem levantado, não só eu como voz profética neste mundo, mas tem muitos outros homens de Deus pregando, advertindo, chamando o povo à responsabilidade da palavra de Deus. Como tem uma multidão contaminada com o fermento de fariseus, contaminada com o fermento de Jezabel, contaminada com a doutrina de Balaão, contaminada com os nicolaítas, vivendo as práticas dos nicolaítas, tudo paganismo, tudo aquilo que aborrece a Deus. E quando Jesus ele repreende esse povo aqui, a repreensão às 7 igrejas na Ásia Menor, ele está repreendendo a igreja, o povo dele. Jesus está repreendendo agora a igreja, o povo dele. Você, que é a igreja, povo de Deus, receba essa repreensão. Meu irmão, não concorda com as obras infrutuosas das trevas, não. É o que o apóstolo Paulo diz aqui, escrevendo aos Efésios.
Efésios, aprenda isso aí, meu irmão. Isso aqui é muito importante você entender isso. Efésios capítulo 5, versículo 10 e 11. Aprovando o que é agradável ao Senhor, meu irmão. Aprova aquilo que é agradável ao Senhor, irmão. Não vai aprovar aquilo para agradar o pastor, agradar o homem, agradar os irmãos, agradar tua esposa, tua mulher, teu filho, teu amigo. Não, aprove aquilo que é agradável a Deus. Se você foi chamado por Deus para ter compromisso com Deus, buscar agradar a Deus e não aos homens. Tem muita gente aí aprovando que é agradável aos homens. Paulo diz à igreja, orientando os irmãos, aprovando que é agradável ao Senhor. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Não comunica, irmão. Não comunica com as obras infrutuosas das trevas. Não comunica com a mentira, não comunica com o adultério, não comunica com o fingimento, não comunica com a falsidade, não comunica com a hipocrisia, não comunica com as obras infrutuosas das trevas. Condena. Como é que você condena? Pregando a verdade, advertindo a verdade, mostrando a verdade de Deus. Então você, meu amigo, meu irmão, meu vizinho que me acompanha no Face, no meu canal no YouTube, essa instrução é para a tua bem-aventurança, é para te convidar à realidade de Deus. Desperta, irmãos. Não brinca com a realidade não, tem muitos dormindo aí, sendo levado, compartilhando aí das obras das trevas e vão perecer, porque o que vai garantir a tua vida com Deus, a tua permanência com Deus, a tua comunhão com Deus, não é você estar dentro com fidelidade a uma religião, a um líder religioso. O que vai garantir a tua fidelidade com Deus é se você permanecer na palavra dele, guardando, praticando, aprovando o que agrada ao Senhor, não comunicando com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenando-as com a palavra de Deus. Deus convida Israel para servir a ele. Deus forma um povo ali a partir de Jacó. Qual povo foi chamado de Israel? Nação hoje de Israel. Deus levanta esse povo como um povo santo para fazer a diferença em meio às nações pagãs que existiam naquele tempo de Israel. E Deus diz a Israel que não se contaminasse, não praticasse os costumes pagãos, porque eles eram um povo santo, separado, tinham que viver a palavra, tinham que guardar a direção de Deus, porque santidade é guardar a palavra de Deus. Mas o povo de Israel falhou, o povo de Israel se corrompeu, o povo de Israel viveu as práticas pagãs, se converteu ao paganismo das nações que tinha ao seu redor, dele ser influenciador para que as nações pagãs se convertessem a Israel para servir o Deus verdadeiro. Israel deixou o Deus verdadeiro e foi servir aos deuses pagãos das nações pagãs pela qual foram influenciados. Deus nos chamou para influenciar esse mundo com a verdade e não ser influenciado pela mentira. Deus nos chamou para iluminar esse mundo com a verdade e não ser entenebrecido com a escuridão deste mundo. Jesus estabelece a sua igreja para ser luz desse mundo e sal dessa terra. E tem muitos falhando como Israel falhou. Tem muitos perecendo como muitos de Israel pereceu. Porque a igreja é luz para iluminar este mundo que está em trevas. Quando fala de luz, fala da palavra, da verdade, do esclarecimento, do entendimento que o mundo está sem Deus. Entendimento em relação a Deus, que o mundo está na escuridão por não conhecer a verdade de Deus. A igreja foi chamada para pregar a verdade de Deus, pois está escrito que ela é coluna e firmeza da verdade. A igreja é a coluna e firmeza da verdade, a verdade do Evangelho de Cristo, que mostra ao mundo a esperança, a saída, a solução, o caminho para chegarem a Deus, encontrando assim a perfeição, encontrando a vida de abundância, o descanso eterno. Através da mensagem do Evangelho, que é a mensagem, a informação que faz o homem conhecer por onde ele deve ser salvo. A igreja foi chamada com esse